Estamos iniciando nossa programação agora com uma grande entrevista com um palestrante que esteve em mais de 30 países e que tem uma história linda para contar para todos nós aqui de superação, empreendedorismo, mostrando que todos nós podemos vencer em nossas vidas e fazer bons negócios quando nós acreditamos naquilo que a gente faz. O grande Everaldo Rodrigues. Sob os comentários de Daniele de Paula, presidente da CDL de Palmeiras das Missões, e que tem feito um trabalho que é referência no estado do Rio Grande do Sul. Vamos chamar então nossa comentarista e nosso convidado para iniciar a nossa programação. Tiveram um convite, Everaldo? Tive um convite também. Everaldo acabou de entrar. Dani também. Sejam bem-vindos à programação do jornalista Pedro Ernesto, com sob comentários de Dani de Paula. E o nosso grande convidado hoje, Everaldo Rodrigues. Dani, que satisfação! Satisfação é minha, Pedro. Tudo bem? Boa noite a todos já que estão nos assistindo. Boa noite, Everaldo. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Everaldo Rodrigues, que aliás, Everaldo, eu descobri ontem que tu fez o Mastermind com um dos grandes amigos e irmãos que eu tenho no Rio Grande do Sul, que é o empresário Giovanni Praz. Sim, sim, Giovanni Praz, a hora do pastel, acho que é isso, né? Isso, meu grande brother. Então, Daniele, é um prazer estar aqui junto com você. Pedro, obrigado pelo convite. E tô aqui meio improvisado no perrengue aqui. A minha mãe acho que está com dengue, daí estava aqui no correrio com ela e tal, e deixei já ela ali para vir aqui participar dessa live aqui com vocês. E é um grande prazer aí. Vamos falar um pouco sobre a minha história, acredito, né, Pedro? Sobre também empreendedorismo e também como nós reconstruirmos nossas vidas aqui no Rio Grande do Sul, nossas empresas, nossos negócios e a nossa saúde mental também, né? Everaldo, iniciando nossa programação, não tem como fugir da situação que nós estamos vivendo. Evidente que eu quero escutar a tua história, que é linda e importante para todos aqueles que estão nos assistindo. O Everaldo teve mais de 30 países, tem um conhecimento de empreendedorismo incrível, mas estamos vivendo uma grande catástrofe no Rio Grande do Sul, Everaldo, que todos nós gaúchos estamos sofrendo. Como tá a situação nesse momento, da onde você está? E que conselho você dá a todos que estão nos assistindo para que tudo isso possa ser reconstruído, que nós possamos ter energias para poder suportar todas essas perdas? Pedro, é um momento de muito sofrimento, de muita dor das pessoas que realmente perderam suas casas, sua moradia, patrimônio, sua empresa, seus bens materiais. Alguns perderam entes queridos. Então é um momento de muita dor. Eu estou em Novo Hamburgo. Graças a Deus, aqui onde eu moro, a gente não foi afetado. Eu moro num bairro alto aqui. Mas tem aqui bairros como a Santo Afonso, bairro Palmeiras, aqui Santos Dumont, em São Leopoldo, que é o vizinho do lado aqui, onde que estourou o dique do lado de São Leopoldo, do lado de Novo Hamburgo, onde que inundou esses bairros, né? Então são bairros que estão debaixo d'água. E a gente tem feito aqui doações, campanhas, na medida do possível, tudo que se está fazendo para ajudar essas pessoas. Mas é um momento realmente de muita dor. E aí tem gente que pensa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tem gente que pensa em desistir da vida, que a vida terminou, que não faz mais sentido. Por que Deus está me fazendo tudo isso? Tem gente que pensa que talvez é Deus que esteja fazendo isso. Pode ter certeza que não é Deus. Deus não quer o teu mal ou que ele esteja planejando tudo isso para ti. São outras coisas, sim, que pode ser que aconteceu. Mas nesse momento, Dani, eu vejo que a pessoa tem que buscar força em algo que realmente faz sentido para ela conseguir a vida, conseguir seguir adiante, algo que motive, algo realmente que faça sentido para ela, que ela se agarre em alguma coisa, fé, força,
coragem para ela que consiga seguir à frente. E logo à frente, talvez daqui a 2 semanas ou menos, nós vamos estar num outro momento, que vai ser o momento da reconstrução, onde que as pessoas vão voltar para suas casas e vai ter um sentimento de perda muito grande. Mas no mesmo momento que você tem um sentimento de perda, você também vai ter um sentimento de reconstrução, porque você está voltando para a sua moradia, você vai poder reconstruir novamente a tua vida, o teu lar, as tuas coisas, a tua empresa. E esses dias eu estava falando que sempre após uma guerra, uma catástrofe, vem uma evolução. E o Japão, ele foi destruído na Segunda Guerra Mundial. E o Japão hoje é a terceira economia mundial do planeta, de educação, de tudo que eles fizeram e se reinventaram. E eu acredito que o nosso Rio Grande do Sul vai sair muito mais fortalecido com isso tudo que aconteceu, porque deu um senso de urgência e de união e de solidária nas pessoas, de se ajudarem, de se compadecer, de ter compaixão, empatia, de se colocar no lugar do outro, de poder ajudar a estender a mão, onde que as pessoas foram lá e arriscaram a vida delas para ajudar o próximo. Então se mostrou uma irmandade muito forte, uma comoção, e até vou dizer uma comoção nacional, de todos os outros estados ajudando aqui o Rio Grande do Sul. Quer dizer que o Rio Grande do Sul também é benquisto pelos nossos outros irmãos aqui do Brasil afora. Então eu acredito que vai ser um momento de muita dor ainda, muito sofrimento, mas também vai vir aquela questão onde que você vai começar a reconstruir a tua vida. E isso é atitude mental positiva, onde que você vai começar a reconstruir a tua frequência energética, onde que as coisas vão começar a fluir de uma maneira de reconstruir. E não agora, onde que você está afastado da sua casa, ela está cheia d'água, onde que você não tem condição de voltar para o teu lar, o sentimento é muito maior de dor. Eu quero mandar um abraço ao André Heck e o Yuri Vieira, que estão nos assistindo, e tantas pessoas aqui mandando mensagens. Dani? Fala, Pedro. Pode perguntar. Everaldo, a gente sabe que toda essa questão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela é muito difícil, né? E tu, como o teu foco maior é no empreendedorismo, de que forma a gente consegue iniciar essa reconstrução? Tu imagina de que forma será feito isso? Olha, isso depende muito do segmento e vamos dizer assim, do setor de cada um da empresa, do tamanho da empresa, ou se é uma clínica, um escritório, uma indústria, depende de cada um a forma como vai recomeçar. Mas a questão toda é que eu falo que os fortes, Daniele, são aqueles que caem e se levantam. E aqui, o gaúcho é muito aguerrido. É um povo que não desiste. E eu acredito que isso agora vai brotar com mais força ainda para as pessoas reconstruírem seus negócios. Porque se tu já fez uma vez, tu é capaz de ir lá e fazer novamente. Você já sabe o caminho. Você já teve um sofrimento e um aprendizado de quando você começou o negócio. Agora você já sabe o caminho e os atalhos. Claro que tem toda a questão financeira, mas isso se dá um jeito. O Rio Grande do Sul vai ser inundado com bilhões de reais aqui na economia gaúcha. Se isso vai chegar nas pontas e realmente de quem precisa, eu não sei. Eu tenho fé que vá, mas não sei o quanto. Mas toda a parte da reconstrução, da construção civil que vai ter, toda a parte elétrica, toda a parte de serviços, toda a parte de higiene, de limpeza, partes de embalagem, de reciclagem, todos esses setores, eles vão estar muito ativos. Assim quando nós tivemos a pandemia, que os farmacêuticos, os laboratórios explodiram de vendas, os e-commerces explodiram de vendas, os supermercados explodiram de vendas, vários setores se beneficiaram com a pandemia. E agora, com esse desastre
climático que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, setores da parte da construção civil, de higiene, de limpeza, elétrico, de embalagens, vários setores. Fique atento para esses setores do ramo imobiliário. Todos esses setores vão se beneficiar, porque você vai ter que reconstruir as casas, você vai ter que mobiliar as casas, você vai ter que limpar, você vai ter que fazer novas instalações elétricas, você vai ter que arrumar o seu carro. Então, vai ter muita demanda. E para isso, a gente tem que estar atento se realmente essas ajudas, esse dinheiro, esses financiamentos vão chegar para quem precisa. Para o pequeno e micro empresário, para ele realmente poder reconstruir o seu negócio, começar o seu negócio. Ou, para quem não é empresário, se é CLT, ele tenha o apoio do governo, ou que ele consiga ter um auxílio para reconstituir a sua casa, reconstruir a sua vida de um lugar melhor. Para que essas famílias que estão em áreas ribeirinhas, que estão em áreas de deslizamento, que elas possam ir para um outro lugar seguro. Porque senão a cada chuva a gente tem esse mesmo problema. A gente aqui teve, há menos de um ano, isso faz 10 meses talvez, o Rio Taquari, a enchente que teve, e se repetiu agora, com menos de um ano, com a intensidade ainda maior. Então essas pessoas que estão nesses lugares, onde que são zonas de riscos muito grandes, tem que se repensar. Realmente vale a pena você ficar onde você está e a cada enchente você perder tudo e reconstruir de novo? Quem sabe você reconstrói a tua vida num outro lugar, onde que você não vai ter esse risco de que a cada enchente você vai perder a sua vida. Então, para mim, eu estou vendo essa possibilidade de nós sairmos mais fortes e melhores com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Perfeito, perfeito. Everaldo, eu compartilho da mesma ideia que você. Eu acho que nós, empresários, já somos guerreiros por natureza, né? Porque hoje, atualmente no Brasil, você manter uma empresa já não é fácil, a gente paga tantos impostos, tantos tributos, então aí a gente já rema contra a maré desde sempre. E o que eu vejo é que a gente tem que ter visão e pegar o problema e transformar ele em solução, né? E talvez nós, no Rio Grande do Sul, faremos isso e passaremos por isso, né? Claro que tem os seus traumas, tem tudo que a população atingida vai passar, mas com certeza vão sair mais fortes. Tem uma questão aqui onde que o povo gaúcho se mostrou muito solidário em prol de pegar e ajudar. E realmente, se não fosse pelo povo, pelo cidadão civil, teria morrido muitas outras pessoas, se não fosse pelo acolhimento e pela ajuda do povo civil. Se nós estivéssemos esperando pela ajuda de governos, a situação estaria muito pior. Mas também não pode ficar aqui num ângulo onde que a gente ficar só reclamando. E também vivendo como uma vítima. Nós somos vitimados do que aconteceu, mas a gente não pode ficar na posição de vítima, somente lamentando e reclamando, porque isso vai ser pior. Você tem que ter a atitude de ir lá e recomeçar e de fazer as coisas, porque a vida continua. E se você tem a condição de estar trabalhando, continue trabalhando e fazendo o seu. Não se sinta culpado porque você não foi acometido por esse desastre climático. Porque talvez esse foi o teu chamado e essa tua missão, para que você estivesse bem para ajudar o próximo. Para você mostrar que você é uma pessoa que também estende a mão. Para mostrar que você é uma pessoa que estava ali esperando a oportunidade para ajudar o outro. Então não se sinta culpado porque você não perdeu o seu negócio. Talvez era o teu chamado para você poder ajudar essas pessoas agora nesse momento. E se você estiver bem, você vai poder fazer bem para várias outras pessoas. Porque se você começar a ir mal, e o teu negócio a ir mal, você não vai mais ajudar nem você, nem a sua família e mais ninguém. E isso pode se transformar num problema muito maior.
Porque várias pessoas têm pedido para eu falar sobre a questão da culpa. Ah, eu estou trabalhando, estou seguindo a minha vida aqui, eu não posso postar que eu estou num café, eu não posso postar que eu estou indo na academia, eu não posso postar que eu estou num jantar com amigos, porque todo mundo vai ficar falando. E nós aqui nesse meio desse desastre, dessa catástrofe, e tu aí postando isso. Gente, a vida, ela é singular, é de cada um, é os momentos. E tu não pode deixar de viver e fazer as tuas coisas porque está acontecendo um caos climático aqui no Rio Grande do Sul. Todos temos que continuar a nossa vida. A gente tem que tocar da maneira que dá. E a gente tem que ajudar o quanto a gente pode. Mas nós não podemos se colocar na posição de vítima o tempo todo. Isso vai piorar os negócios. Porque sem negócios, sem a economia forte, nós estamos mais ferrados ainda. Já estamos com todas essas cheias. Imagina sem a economia girar, sem fazer negócios. Vai ser pior, o caos vai ser ainda maior, porque aí não vai se ter a economia, o dinheiro para rodar ou fazer as coisas. Então eu tenho essa visão onde devemos continuar fazendo as nossas coisas e avançando, porque a vida continua, e ajudando e se preocupando com o próximo. Everaldo, conta para nós quem é o Everaldo Rodrigues? Então, o Everaldo é um cara que é de uma família muito pobre do interior de Santiago, que é o interior do Rio Grande do Sul. E que veio com 7 anos para Sapucaia, morou 3 anos em Sapucaia, depois veio para São Leopoldo, com 11 anos, cresceu em São Leopoldo. E teve a oportunidade, com 27 anos, de morar na China, de trabalhar na China. Fui trabalhar para uma grande empresa multinacional, que ela é aqui do Brasil, e o dono dessa empresa, ele está entre os 10 caras mais ricos aí do Brasil, acredito. E eu fui trabalhar com ele e tive a oportunidade de aprender o que ele fazia lá. E depois de 3 anos na China, eu comecei a minha própria empresa. E lá na China, Pedro, eu montei 5 empresas pelos 16 anos que eu tive. E nesses 16 anos, eu fiz negócios com mais de 18 países. Morei na China, Hong Kong, Estados Unidos, Europa. Conheço 34 países. Falava 5 línguas. Por que eu falava? Eu digo falava. Porque o mandarim, a gente não pratica, tu começa a esquecer já, né? Eu não escrevo e não leio, mas eu falo. E aí, provavelmente, eu tomando alguns saquês e entrando em contato de novo com a língua, eu começo a voltar a falar mandarim novamente. Um bem-vindo, consegue em mandarim, Everaldo? Bem-vindo. Ni hao ma. Tá aí. Tá eu? Várias coisas a gente se lembra ainda, né? Mas então, assim, eu tive uma vida de empresário muito forte fora do Brasil, né? E eu voltei para o Brasil, Pedro, em 2016, onde que eu finalizei todas as minhas operações físicas como empresário. Financeiramente já estava aposentado, estou aposentado financeiramente. E em 2018 eu comecei toda uma trajetória, um caminho de desenvolvimento pessoal, onde que eu fiz meu primeiro treinamento, foi aqui com o Jadir Oliveira, que estava aqui na live conosco, que é um dos maiores treinadores do Mastermind, que também foi o colega do Giovanni Praz, e onde que eu tive essa formação, que foi meu primeiro contato de desenvolvimento pessoal. E aí, depois disso, eu empilhei vários treinamentos de coach com José Roberto Marques, pelo IBC de São Paulo. Fiz o MTI com o André Kershner, que é de treinador comportamental. Fiz muitos treinamentos, fiz constelação familiar. Em 2020, aqui vai aparecer invertido, mas eu lancei o meu livro aqui, Sucesso Sem Vergonha. Em 2020 eu lancei esse livro. E esse livro, Pedro, ele tem alusão a você não ter vergonha do sucesso, que é uma coisa que nós aqui latinos, principalmente brasileiros, nós temos vergonha, medo de falar sobre o nosso sucesso. Você é um jornalista
de sucesso, você tem suas coisas por merecimento, e você muitas vezes tem medo de falar sobre quem é o Pedro, das conquistas do Pedro, o que o Pedro fez, porque você fica pensando que as outras pessoas vão ter inveja sobre o que você tem e que talvez você possa perder aquilo que você conquistou ou que você não consiga realizar o que você está pretendendo porque a pessoa vai ter inveja. É como se você estivesse dando um poder para ela sobre as tuas coisas, mas tu está dando poder só para a parte negativa. Você não dá poder para a parte positiva, de dizer, então tá, eu também vou dar poder para você me deixar rico. E o que eu quero dizer com isso? Que é somente da tua cabeça, que é uma crença. Porque tu só acredita que a pessoa vai te destruir, mas tu não acredita que ela vai te enriquecer. E daí que significa? Que é uma crença, que somente tu acredita, que está na tua cabeça. Isso eu aprendi nesses anos e por todos esses países que eu andei. Ninguém quer fazer negócio com perdedores, com fracassados, com fracos, com derrotados, com pessoas que estão indo morro abaixo. Você quer fazer negócios com pessoas que estão vencendo o jogo, que estão ditando as regras, que estão ditando como é que é a batida do sucesso. É com essas pessoas que você quer estar junto. Com o americano, se você chegar e dizer, olha, me ajuda aqui, eu tô meio ruim e tal, e vocês estão fazendo essa conversa na beira de um penhasco, vamos dizer, e você está fazendo essa conversa, sabe qual ajuda que ele vai te dar? É um pé na bunda para te empurrar penhasco abaixo para te sair da frente dele. Porque ele não quer fazer negócio com derrotado. Tu imagina você dizer, olha, eu tô quebrando aqui, não sei se eu vou te entregar o pedido, tô com um problema, tu me adianta aqui o dinheiro e tal. Eu acho que o cara vai fazer negócio contigo para ele comprometer também o trabalho dele, o serviço dele, os negócios deles, sabendo que tu não vai entregar ou que tu vai dar um calote nele e o cara vai confiar e depositar toda essa energia, o dinheiro em cima de ti. Não vai. Não vai. É só nós, latinos brasileiros, que nos abraçamos e morremos juntos. É quando o cara chega e te pede dinheiro emprestado. Ele já deu calote em todo mundo e ele pede dinheiro emprestado para ti e você não se pergunta por que tu não pega no banco? Porque o banco não me dá crédito. Por que tu não pega em outro lugar? Porque eles não me dão crédito. Por que eles não te dão crédito? Porque eu não paguei ninguém. E tu vai me pagar? Também não vai. E é essa a mentalidade vencedora. Quando você tem essa mentalidade, você não arruma complicações para o teu negócio, para a tua empresa. Você é uma pessoa próspera. E aqui, nós somos como se fosse curva de rio, Pedro. Curva de rio é onde que junta tudo que é lixo, coisa que é ruim, para tudo ali. Para tudo ali. E a gente tem que ser uma correnteza, a gente tem que ter fluidez, a gente tem que avançar. E isso é uma das coisas que eu aprendi muito dessa mentalidade americana, desses todos esses anos que eu vivi. E quando eu estava na China, a China crescia 26% ao ano. Significa que eles dobravam de tamanho a cada 4 anos, eles dobravam de tamanho. E quando eu cheguei na China, o PIB da China era parecido ou menor que o do Brasil. E em 10 anos, eles são a segunda economia mundial. E o Brasil, que era quinto no PIB do ranking mundial, hoje talvez seja o 10º ou menos. O Brasil ele só anda para trás. O Rio Grande do Sul, nós éramos primeiro em educação, primeiro início naquilo e tal. Santa Catarina já nos passou, Paraná já nos passou, nós estamos ficando para trás de todo mundo. Porque a mentalidade vencedora do network, da união, quando eu faço eventos, eu chamo todo mundo para o meu evento, para vir estar comigo, para subir no palco, dou visibilidade. E as pessoas falam para mim, tu é louco, tu chamar um cara que é concorrente para vir junto contigo. Eu disse, ele não vai conseguir tirar nada de mim. Talvez eu vou agregar alguma coisa que eu vou pegar dele. Mas de mim ele não vai levar nada. Eu vou continuar sendo o Everaldo e o meu conhecimento vai estar aqui.
mas nós juntos vamos fazer alguma coisa maior. E se ele não tiver essa mentalidade, no próximo ele não vai estar junto comigo. Ele não vai colar junto comigo. E o gaúcho, aqui o empresário, tem muito essa coisa de ser empresário solitário. Não pede ajuda, não fala com os outros, tem medo que o outro vai roubar, tem medo que o outro tem olho gordo, tem medo que o outro vai roubar a tua ideia. Se tu tem a ideia e tu bota ela em prática, como é que o cara vai roubar? E se tu não colocar em prática, não vale nada. Então as pessoas aqui, o empresário, tem medo de pedir ajuda, de se conectar, de criar laços, networking. Por que as coisas acontecem tudo em São Paulo? Porque a mentalidade lá, ela é diferente. Todo mundo é concorrente, mas as pessoas estão conectadas, se ajudam, se fortalecem. E por isso que São Paulo cresce tanto e todo mundo quer ir para São Paulo. Por quê? A mentalidade lá já é mais internacional. E aqui a gente vive ainda num bairrismo, onde que as pessoas não querem se conectar porque talvez ele vai pegar alguma coisa de mim. E você não pensa nunca que talvez a pessoa pode agregar algo no teu, que vocês podem se fortalecer, que vocês podem fazer coisas juntos, que vocês podem ser muito maiores juntos. E quando a gente fala juntos, é troca de ideias, é conexões. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Que talvez isso que eu estou falando aqui faça algum sentido para a Daniele e que ela talvez, em um outro momento, ela vai melhorar o negócio dela. Ou vai me chamar para eu fazer alguma coisa com ela. E o Pedro, a mesma coisa. É o networking, é as conexões. Quando o teu aquário já está pequeno, que você não consegue mais nadar, você precisa ir para um aquário maior, e para um aquário maior, e para um aquário maior. E assim você se desenvolve. E isso, Pedro, é o que eu aprendi na minha vida internacional de negócios. E hoje, através das minhas mentorias, das minhas palestras, meus eventos, é isso que eu trago para todos os meus mentorados e empresários. É o networking, a ambiência faz toda a diferença. É o convívio das pessoas que faz a diferença. Everaldo, tem uma frase agora escutando você falar e acabei lembrando que eu gosto muito e acho que entra bem nesse contexto que tu estavas falando. Sozinhos somos grandes, mas juntos somos gigantes, né? Então, eu sempre falo e repriso, ninguém faz nada sozinho. Eu, na minha empresa, sem os meus funcionários, não existe empresa. Sozinho eu não vou conseguir. Como os meus funcionários sem mim também vai ser, né? Também não vai existir a empresa. Então, a gente precisa um do outro. E justamente esse negócio do empresário ficar pensando, eu não vou chamar o fulano porque o fulano é concorrente, porque não daqui a pouco vai fazer melhor. Eu acho que às vezes até é o medo de você lançar a ideia e a pessoa ser mais capacitada que você e fazer melhor do que você. E aí você deixa de fazer, né? Muitas vezes acredito que também aconteça isso. Mas, Everaldo, por que o Brasil não consegue atingir esse crescimento? Por que o Brasil ficou tão para trás comparado a outros países que antes andavam lado a lado? Que falta no Brasil? O que a gente pode, nós como empresários, fazer para mudar essa situação? Tu tens alguma visão do que assim pode ser feito para que a gente saia dessa estagnação e consiga atingir um crescimento? Olha, eu tenho os meus conceitos, eu tenho um posicionamento sobre isso, Daniele, mas eu não quero entrar nessa seara política. Mas uma das questões primordial que eu vejo que é de todo país que é socialista ou comunista é um país pobre. Eu não conheço um país que seja socialista ou comunista que seja rico. Dos 34, todos que eu visitei, os que têm o cunho socialista ou comunista, são países pobres. E o que acontece que eu vejo a diferença dos países? É a educação. Por exemplo, meu filho hoje estuda em Orlando, Flórida, Estados Unidos, e a minha primeira esposa mora lá junto com ele. E por que os
Estados Unidos é tão forte? Porque a educação é focada no primeiro grau e segundo grau. É onde que é o foco da educação. É no primeiro e no segundo grau. É ali que forma a base do ser humano, da inteligência, para ele fazer a coisa. É onde que você constrói todo o pilar. Onde que você ensina que as coisas certas, erradas, o que que você vai fazer, toda a tua parte de estrutura como ser humano. E todos os países desenvolvidos, pode olhar todos. O investimento está na primeira série e no segundo grau, né? É onde que está o investimento. E depois a faculdade, ela é tipo, você tem que pagar muito caro por fazer uma faculdade boa, ou você tem que ter notas muito boas para você poder entrar na faculdade, ou você vai fazer uma outra faculdade lá mais mediana e tal. Porque você já está pronto como ser humano e conhecimento. Isso você pode olhar na Alemanha, é mesmo assim, olha, a Alemanha, as pessoas mais bem pagas são as que têm cursos técnicos, que desenvolvem coisas técnicas. Quase todos os países nórdicos ali, quase tudo é esse foco. Agora você volta para o Brasil. Qual é que é o foco do Brasil? Investimento em universidade, faculdade. Todo o incentivo está na faculdade. Por quê? É ali onde que está a massa de manobra. Porque daí você vem com um primeiro grau fraco, você vem com um segundo grau fraco, aí você chega lá para fazer faculdade, aí você começa a fazer uma cadeira ou duas cadeiras, né? Leva 10 anos para se formar em administração, que você nem sabia que queria fazer administração. Aí você se formou enfermeira e você não exerce a função. Você se formou em direito, advogado, vai trabalhar de balconista em algum outro lugar aí e tal. Por quê? Porque a massa de manobra está dentro das universidades. Porque aí você já é votante. Pensa nisso, você já é votante. No primeiro ano e segundo ano, você não vota. Não me interessa. Você não me interessa. Na universidade, você me interessa porque você é votante. Então, hoje nós temos todas essas unisquinas da vida de universidades, EAD e tal, são centenas aqui no Brasil. Um ensino péssimo de qualidade, que a gente tem qualidade péssima de ensino. Só que você já é adulto quando está na faculdade. E aí você já perdeu aquela tua essência que você ter se desenvolvido como ser humano, como base. Eu, graças a Deus, eu muito pobre, mas eu tive acesso de estudar em colégio de rico, porque eu consegui uma bolsa. E aí eu tive o acesso muito cedo de ver como que é a vida de pessoas que são prósperas, abundantes, o que eles fazem, como eles pensam. E eu tive todo esse acesso e fez a diferença na minha vida. E daí, quando eu fui para a faculdade, tanto é que eu comecei a faculdade de engenharia, tranquei no 7º semestre para ir para a China, fiquei rico, multimilionário, fiz um monte de empresas onde que eu fiz, tranquei tudo. Depois, quando eu voltei, eu disse, agora eu vou me formar. Me formei na Fevale, em administração, nem mais em engenharia. Fiz a administração na Fevale. Para eu ter um certificado, um diploma. Mas não fez diferença nenhuma a faculdade na minha vida. E eu não estou dizendo aqui que não é importante. É super importante. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer, que você não tem que estudar. Você tem. Mas eu estou te respondendo, Daniela, a pergunta que o mais importante é você ter uma formação de primeiro grau e segundo grau fortíssima. Para você ser um ser humano de verdade. Para ali você já ter seus próprios pensamentos e as tuas ideias, e quando você chegar na faculdade, nessas unisquinas da vida, ou essas outras faculdades que te dão tudo e que são massa de manobra, que você já tem uma mentalidade do que é o certo e do que é o errado, do que você quer para a sua vida. Porque você chega lá na universidade e você é um perdido. É um perdido. E sai mais perdido ainda. Eu ia dizer agora, às vezes entra perdido e sai mais perdido ainda. Então, essas são uma das coisas
que fazem muita diferença, te respondendo a isso, para não entrar tanto na seara política, Daniela, em relação a isso. E ali, quando você falou, eu me dou bem com meus funcionários e falo e tal, e você é empresária, mas aí você está no nível dentro da sua empresa e você tem que se relacionar e se relacionar muito bem com os teus colaboradores. Mas quando a gente está falando aqui do empresário, é você se relacionar bem com outros empresários. E você ter essa troca com outros empresários. E daí vocês estão falando no mesmo nível. E aí não se tem a troca. Por quê? Se tem o medo da troca. De que talvez você... E sabe qual é que é o medo? Nem é o medo de ser roubado. É o medo que a Daniele prospere muito mais do que ele. Que todo o medo do outro empresário que está do teu lado é que você não seja melhor do que ele. Você até pode ser igual ou abaixo. E aí nós somos amigos e nos abraçamos. Mas se você for melhor do que eu já tenho um problema contigo. Essa Daniele está fazendo algo errado. Por que ela trocou de casa? Por que ela trocou de carro? Por que a empresa dela dobrou de tamanho? Está fazendo algo errado. Esse é o pensamento. E por que a Daniela não acertou na veia? Ela pegou e treinou seus colaboradores, ela acertou o produto, ela acertou o marketing, ela acertou a venda, fechou vários outros negócios internacional e ela explodiu. Mas esse pensamento não vem na cabeça. O que vem é que a Daniela está fazendo, Daniele, desculpa, que a Daniela está fazendo algo errado na sua vida, nos seus negócios. E por isso que ela está prosperando. E essa é a mentalidade vira-lata. É a mentalidade das pessoas que não vão ganhar o jogo. Esse é o problema. Everaldo, tu morou na China. Tem muitos comentários que lá na China, uma rede social deles, lá, o TikTok, coloca só vídeos construtivos para as pessoas crescerem. E aqui no Brasil, vídeos bobos, memes, etc. A China tem uma educação diferente lá dentro e joga suas coisas para fora com conteúdo diferente. Qual a diferença que tu vê do empreendedor chinês para o empreendedor brasileiro, que todo brasileiro deveria ser como chinês? Pedro, uma ótima pergunta. Excelente pergunta. A diferença está que todo chinês ele quer ter o seu próprio negócio. Ele quer ser boss, Laoban. Outra palavra em chinês aí, Laoban é chefe, é boss, é o dono, Laoban. Todo chinês quer ser dono do seu próprio negócio. Você não vai... Tu pode transitar no mundo. Tu pode ir em Nova York, lá em Chinatown, ou tu vai em Los Angeles, Chinatown, vem aqui no Rio Grande do Sul, nos lugares onde os chineses estão. Você não vê chinês trabalhando para outros ou fazendo subserviços. Eles têm um negócio deles próprio ou eles trabalham para eles, entre eles. Mas ele não está lavando o prato para um brasileiro. Ele não está cortando a grama do brasileiro. Ele não está pintando o muro do brasileiro. Ele tem uma lojinha de bugiganga de 99, ou ele está vendendo pastel frito, ou ele está vendendo qualquer coisa. Ele está fazendo negócios. A cabeça dele está voltada para fazer negócios. Ele quer uma independência. Ele quer fazer negócio. Qual é o pensamento do latino brasileiro? Voltando aqui para nós. Eu quero ganhar bem e não fazer nada. Quero já me aposentar. Eu quero ser funcionário público. Se eu ganhar R$1 milhão, que era bastante dinheiro, hoje não é tanto, eu me aposento. Eu não quero fazer mais nada. Então, a mentalidade aqui do brasileiro é onde que é o assistencialismo, é o socialismo, onde que ele só tem direitos, ele não tem deveres. Ele quer receber tudo. Ele quer receber tudo. Esses dias, 2 pessoas estavam fazendo uma sessão que queriam ser meus mentorados. E na conversa, a pessoa falou, se eu ganhasse R$1 milhão, eu já me aposentava. Aí eu falei para ela, olha só, a gente nem precisa mais continuar a nossa conversa. Tu não tem perfil para ser minha mentorada. Tu tem que trabalhar em CLT. Porque a pessoa que é empreendedora, se ela ganhar R$1 milhão, ela quer dobrar esse R$1 milhão. Ela quer fazer mais. Com esse R$1 milhão eu ia dobrar o tamanho da minha empresa, eu ia fazer isso e tal, e tal, e tal, e tal.
pessoa com mentalidade empreendedora, quer fazer mais. Você já está achando que R$1 milhão tu já ia viver pro resto da vida. Você tem mentalidade de CLT. Que tá tudo certo, não tá errado. Não é um julgamento de valor você ser CLT ou não. O julgamento é a questão. Se você quer ser empreendedor e você tem essa mentalidade, você vai ser só mais um fracassado na fila. É melhor você ficar trabalhando para outro. E deixa quem tem mentalidade realmente empreendedora para fazer negócio, para crescer e para evoluir. Porque senão você vai ser somente mais um cadastrado no Serasa. É essa a diferença da mentalidade, Pedro. A China cresceu tão rapidamente e hoje, na época que eu estava lá, devia ter 15, 20 bilionários na China. Hoje deve passar de 300 bilhões na China. Os Estados Unidos deve ser o maior número ainda, mas a China já deve ser o segundo, que não era. De número de bilionários no mundo, a China já deve ser o segundo. Por quê? Por causa da mentalidade vencedora. E a China foi invadida por todo mundo. A China não bateu em ninguém. Todo mundo bateu na China. Todos. Todos. A China nunca invadiu ninguém. Ela sempre foi invadida. Todos invadiram a China e bateram na China. Tanto é que eles construíram a muralha para não serem invadidos. E mesmo assim eles conseguiram invadir porque propina com os guardas e tal, invadir igual, né? Os mongóis na época. Então, o que acontece? Eles têm uma mentalidade vencedora, eles têm uma gana por vencer e fazer diferente. E eles têm um dos maiores combustíveis, eles tinham, porque hoje já estão em outra fase, que eu falo no meu livro, Pedro, que um dos maiores combustíveis que o ser humano pode ter é a necessidade. Quando você tem o entendimento que tu tem necessidade, que tu precisa, tu vai lá e sai da tua zona de conforto, e tu vai lá e vai fazer diferente. Tu vai atrás, tu vai buscar. Tu não vai ficar esperando o auxílio de leite, gás, isso, aquilo, não sei o que e tal, esperando que alguém te dê. Pelo amor de Deus, acorda. Vai fazer a tua vida. Essa é a... Obrigado. Obrigado, Everaldo. Temos que encerrar nossa programação, daqui a pouquinho, o Conexões Agro. Mas, Everaldo, um grande aprendizado. Hoje eu estou muito feliz, porque além de estar contigo, eu estou com a Dani, que é presidente da CDL de Palmeiras das Missões, que faz um trabalho brilhante. E tem vários empresários aqui que com certeza vão assistir. E como tu falou, Everaldo, muito importante nós se espelharmos naqueles que fazem dar certo. E isso todos nós brasileiros precisamos aprender. Parabéns pelo teu conteúdo, pelo teu trabalho e pelo que tu traz para todos nós com a tua grande experiência. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. Obrigado, Daniele, pela oportunidade também de estar aqui com vocês e levar uma palavra da minha experiência, do meu conhecimento para o teu público. E eu fico à disposição de vocês. E quero falar contigo, Daniele, depois se puder chamar lá no meu direct, quero trocar uma ideia contigo, de fazermos algumas coisas aí pelas missões, de fazer algumas coisas aí que a gente possa levar uma palavra maior de conhecimento e destravar e fazer uma expansão de consciência para que esse nosso empresariado consiga cada vez mais se conectar, de trocar ideias, de sair desse aquário e ir para um outro aquário e para um outro aquário, porque eles podem ser muito maiores do que eles pensam. Obrigado, Everaldo. Muito obrigado, Dani de Paula. Obrigada, Pedro. Sempre é um prazer estarmos aqui. Everaldo, com certeza, depois te chamo ali no teu direct. Mente de empreendedor não para, né? Eu acho que nós estávamos nos conectando mentalmente, que poderíamos sim, e vamos com certeza nos conectar e fazer algo muito próspero, muito produtivo aqui para os nossos empresários. E deixa eu te contar um segredo, Everaldo. A Dani é visionária. Um grande abraço a todos e daqui a pouquinho, 10 minutinhos, estamos ao vivo com Conexões Agro, com o professor Antônio Santi e o nosso grande convidado da Lacorte, da Sementes Raiz. Até lá! Obrigado, Pedro. Valeu!